Boa tarde, Carlos, beleza? Mamãe tá feio. Tô coronhada, não. Beleza. Muito frio, hein? Muita chuva? O frio tá bom, verdade mesmo. Ó, o Felipe, tá com frio, Felipe? Ah, Danilo. Um pouquinho, né? Ainda tomei chuva hoje ainda para ajudar. É, rapaz, tava gostoso pra tomar chuva hoje, vento gelado depois, né? Ô, vento gelado, a chuva gelada hoje foi o dia. Tava bom. Ah lá, você viu o que o Carlos escreveu aí, ó? Eu não queria fazer intriga não, hein, mas olha o que ele escreveu aí. É bem isso mesmo. Não queria entregar ninguém não, mas ele escreveu isso aí, ó. Filha, não mexe. Meu, o duro que assim, ó, já que eu saí de manhã tava um tempo escuro, né? Falei, mas acho que dá tempo de voltar, mas não deu não. Vem cá, mamãe, vem. Você tava a pé? Não, tava de moto. Ah, de moto. Moto é fatal, cara. Você olhou pro céu, você falar que dá tempo, chove. O duro que é verdade mesmo. De moto não tem jeito. Quantas vezes aconteceu isso comigo já? Você fala, vou ali, dá tempo. Mas que? Você montou na moto, chove. É muito engraçado. Eu falei que moto é imã pra chuva, né? Olha lá, ó, o Carlos tá querendo explicar aí, porque ele viu que não pegou bem o que ele escreveu ali, né? É foda. E o pior é que assim, se eu falar pra você, eu saí até sem capa. Porque eu falei assim, vai ser rapidinho. Não vou nem colocar a capa no baú, devia ter colocado. Mas então, já aconteceu comigo, né? De terça, quarta e quinta, quando tá tudo normal, eu vou para Campinas de manhã, né? Eu vou lá para Unip. E lá já aconteceu de eu sair daqui, eu olhar assim, tá aquele tempo de chuva, rapaz. Eu saio de bota, capa, luva, vou daqui em Campinas, não cai uma gota. Do mesmo jeito que eu já saí daqui com o céu limpo, passa a Nova Veneza ali e começa a cair água. Aí você Né? tem que parar no acostamento, colocar a capa rapidão e passa caminhão e leva a capa embora. Eu vou falar pra você, rapaz, é a correria. É terrível. Capa é terrível porque assim, é duro pra colocar e aí quando você coloca parece que o negócio, sei lá, né? Então, e capa é assim, é um negócio chato que você tem que ficar carregando, né? Antigamente eu tinha um baúzinho na minha moto, sabe aqueles baúzinhos porcaria que vai ficando velho e começa a escapar? Ah, Sim. uma vez eu tava andando na Anhanguera, voltando de Campinas, começa a passar uns caras por mim, buzinar e dar sinal com a mão. Eu falei, ué, o que tá acontecendo, né? Olhei pra trás, meu baúzinho tava rolando na pista, cara. A sorte que ele não abriu, ele rolou fechado. Aí eu parei a moto no acostamento, voltei um pedaço a pé e ainda consegui pegar o baú. Se eu falar pra você, comigo aconteceu isso também, viu? Mas aconteceu dentro da cidade. Na Avenida Santa Bárbara, meu baú voou. Aí eu falar pra você, voou, sim, espatifou o baú. É, então, e o negócio é não deixar nada de valor no baú, né? No máximo uma capa e uma bota, né? Porque se cair, dá É, pra você pegar. Deixar coisa que quebra, ela tá ferrado. Ó, o Matheus também tá aí. Boa tarde, Matheus. Beleza? Tá me ouvindo bem? Vocês estão enxergando a minha tela? Eu deixei compartilhada a tela do meu CentOS. Tá visualizando bem aí? tá sim. Beleza, então. Bom, então vamos começando, né? Já tá gravando aqui a live. É o pessoal que chegar mais tarde depois acessa a gravação lá, né? Então vamos ver um pouquinho mais sobre o Linux hoje, né? Então isso daqui é um Linux depois de instalado, né? Um CentOS depois de instalado, né? Se você instalar na máquina real, vai ter essa cara também, né? Não vai fugir muito disso. Então, ele, né, o CentOS principalmente, como a gente está usando uma versão live, ele é uma versão mais leve, né? Ele é uma versão que vem bem enxuto, né? Alguns arquivos são bem reduzidos. Então, pode visualizar que aqui em cima, né, nessa barra do menu, a gente tem o ícone da rede aqui,
por padrão, ele inicia desabilitado. Então, a gente clica lá, ele vai aparecer aqui, você só dá um cliquezinho, ele já linkou. A partir desse momento, ele já está conectado na internet. Se eu clicar aqui, eu vou ter configurações de rede. Dá uma passadinha por cima só, não vou falar muito, porque a gente vai ter que estudar redes ainda, né? Então, é mais para a gente ver a carinha da ferramenta, né? Então, ele está falando aqui que a minha rede com fio, né? Tá ligado, que eu estou usando o endereço IP versão 4, né? Nesse momento eu estou com a 10.2, o endereço 10.2.15, né? 10.02.15. Esse endereço é o padrão do VirtualBox. Qualquer máquina que você ligar no VirtualBox, se você não fez nenhuma alteração na configuração de rede, por padrão ele vai pegar isso daqui. E é engraçado que pode ser o Windows, Linux, ele sempre vai pegar esse IPzinho aqui, sempre o 10.02.15, o primeiro que ele pega. Esse endereço aqui seria o endereço IPv6, né? Caso a gente estivesse utilizando ele, por padrão ele atribui um endereço ali, mas não quer dizer que você vai usar ele ou não. Esse endereço físico aqui, não sei se vocês já ouviram falar, é o endereço MAC, né, da placa, o endereço MAC addresses. Então, o que significa MAC, né? MAC, né? É Media Access Control, né? Seria o controle de acesso à mídia. Em teoria, né? Em teoria, toda placa de rede tem um número diferente. Só que é como se fosse um CPF das placas de rede. Então, cada placa tem que ter um endereço único desse daqui. Mas a gente vai ver isso mais a fundo depois. Aqui eu tenho o endereço de rota padrão. Seria o quê? Seria como se fosse uma coisa chamada gateway da rede, né? Então, dentro da rede, você tem um cara que faz a ligação do mundo exterior com a sua rede. Esse cara que faz a ligação dos dois é chamado de gateway ou rota padrão. No nosso caso, né, no caso do uso doméstico, geralmente o gateway da rede é o modem da NET, da Vivo, né, é o roteador que os caras colocam para a gente lá. Então, o gateway é sempre o cara que vai te ligar com o mundo externo e o contrário também, né, o mundo externo com a gente. Então, ele que conhece os dois lados dos endereços. E DNS, esse daqui ele está herdando do meu roteadorzinho, que está aqui, perto de mim. Eu configurei como primeiro DNS, o DNS do Google, e segundo DNS, o próprio roteadorzinho sem fio. DNS, ele é o cara que converte, né? É o serviço de nome de domínio. Então, ele converte esses endereços aqui em nomes. Então, quando você vai acessar, por exemplo, o Google, você digita google.com. Você não digita um endereço IP do Google. Você digita o nome. Mesma coisa, o UOL, Terra, Globo.com. Você não é obrigado a saber o número IP do servidor para você acessar o site. Você digita o nome. E esse serviço aqui que a gente depois vai estudar também, a gente vai instalar a gente vai testar ele depois, né? Não agora, um pouquinho mais para frente. Esse serviço faz essa conversão. Então aqui são alguns detalhes importantes para a gente saber, né, trabalhar, saber configurar essa parte de redes aí que é importantíssimo, né? Isso aí para a gente é muito importante. Deixa eu só aumentar a minha tela aqui, deixa eu colocar aqui, visualizar... escalonado. Pronto, aí fica um pouquinho melhor para trabalhar. Mais espaço para trabalhar. Vamos ver quem mais chegou aqui. Chegou o Giovanni, chegou o Marcos. Boa tarde o pessoal que chegou um pouco depois aí. O pessoal que chegou um pouco mais tarde aí, se tiver com algum problema para visualizar, para ouvir, é só dar um toque aí que a gente vê o que dá para melhorar. Então, eu estava mostrando para o pessoal aí as configurações de rede, né? Então, agora, vamos dar uma estudada um pouco melhor a parte da estrutura de arquivos, né? Como o Linux trabalha, a organização dos arquivos, organização dos diretórios, né? As pastas que a gente chama de diretório.
Então, quando eu clico aqui em computador, é como se eu estivesse clicando lá no Windows, no meu computador, lá aparece, né, C2 pontos, arquivos de programa, aparece tudo isso aí lá, né? Aqui a gente tem parecido, né, no Linux. Então eu clico aqui em computador, aparece aqui algumas pastas que são instaladas por padrão, né? Então essa pasta bin aqui, deixa eu ver o Carlos. Não está compartilhando, Carlos? Eita, pera aí. Acho que porque eu mexi lá, ela... Ei, apareceu? Deixa eu abrir Boa de novo tarde. aqui. Boa tarde. Então deixa eu abrir de novo aqui para aparecer. Então essa aqui é a nossa tela inicial, né? Vou clicar nessa pastinha aqui só para ela abrir o conteúdo. Então eu vou clicar aqui em computador. É mais ou menos igual no Windows. Então eu clico aqui em computador. Vai aparecer todas as pastas aqui do sistema operacional. Aí eu ia abrir essa pasta bin. Dou 2 cliques aqui na pasta bin. Vai aparecer todos os binários do Linux, né? Do nosso sistema operacional. O que são binários, né? São os arquivos de configuração do sistema operacional. São os comandos. Então aqui você pode ver que talvez apareçam alguns comandos aqui, né? Alguns... o comando echo está aqui. E grep. Vamos ver se tem mais algum que a gente já viu aqui. Então ali... Group 2 é quem gerencia o boot. Então, dentro do binário, praticamente ele guarda os comandos que o shell usa, né? O interpretador dele usa. iptables, find, a gente tem um comando chamado find. Vamos ver se aparece mais algum aqui. Então, aqueles comandos, né, que a gente na última aula a gente digitava, ele fazia alguma coisa, na verdade são programas. Então, cada comando daquele a gente pode pensar que é um programa e cada programa, cada comando daquele ele devolve um resultado para a gente. E eu consigo visualizar muitos desses comandos aqui nessa pasta binários. Inclusive, ele é um sistema tão aberto que se você quiser, se você conseguir, tiver o conhecimento, você pode alterar esses comandos aqui. Então você chega aqui, abre o binário, pode abrir um código desse aí, pode editar ele e fazer o que você quiser. Você pode adaptar ele para você. Lembra que a gente usou o comando ls para listar arquivos e diretórios? Ele está aqui, ó, ls. Então esse ls, se eu quiser, eu posso editar ele. Deixa eu ver se eu vou ter permissão para abrir. Não, ele está mandando executar, abrir com outro aplicativo. Ele não quis, não me deu permissão porque eu estou logado como usuário comum. Então, por exemplo, ó, o cat aqui. Lembra que a gente usou cat na última aula também? Está aqui, ó, cat. Aquele comando que visualizava o arquivo. A gente usou touch. Deixa eu só apagar aqui a minha barra de busca. Olha o touch aqui. Então, os comandos que eu usei na última aula, se você quiser, você pode verificar eles aqui. Tá tudo na pasta bin, pasta de binários. Vamos voltar aqui para outra pasta que a gente estava, computador. Então, essa foi a primeira pasta binários. Pasta boot, tem as ferramentas que vão gerenciar o boot do sistema. Então, aqui dentro eu tenho a pasta grub 2, eu tenho a pasta grub cfg. Essa pasta, esse arquivo cfg, se você tivesse, por exemplo, num computador real e tivesse o Windows e Linux instalado, você pode entrar aqui, editar e falar com qual você quer iniciar. Então, ele é um arquivo,
embora seja .cfg, é como se fosse um arquivo texto. Eu vou abrir ele aqui, ó. Gedit é como se fosse o bloco de notas. Eu vou abrir ele e a gente vai conseguir ler o que está escrito. Olha lá. Só que lógico, né? Tá em linguagem de programação e está em inglês, né? Então veja que todo bloco tem aqui uma palavra chamada begin, que significa início. Você vai rodando, rodando, rodando e ele tem o end, significa fim. Então tudo aqui dentro são comandos para inicializar o que está ali. Então quando eu ligo minha máquina virtual, ele vai mostrar algumas mensagens na tela enquanto está ligando. E algumas eles nem tem nada, tá vendo? Begin e end. E tudo que tiver atrás, né? Veja que tem 3 hashtags aqui. Tudo que tem 3 hashtags na frente não é escrito. Então isso daqui não vai escrever na tela. Não vai aparecer para mim. O que não tem a hashtag vai ser executado. Mas isso daqui é tudo linguagem de programação. Não se preocupe com isso, não é o nosso foco. É mais para vocês saberem, né? Onde que ele gerencia isso, né? Às vezes a gente fica pensando que é um negócio de outro mundo e não é. É um arquivo texto que faz tudo isso daí. Então essa é a segunda pasta. Primeira pasta tem todos os comandos. A segunda pasta vai tratar, né, de como o sistema é inicializado. A pasta dev, ela vai tratar de todos os dispositivos que estão conectados no nosso sistema, né? Então veja, tem aqui o arquivo CD-ROM, provavelmente vai ter memória, SDA2, SDA1, SD, isso daqui trata de HD, né, do tipo de HD, dos HD SATA. Antigamente, quando tinha um HD que não era SATA, os HDs IDS, era HDA1, HDA, HDA1, HDA2. Então, isso daqui é o HD. Isso daqui, caso tenha uma partição 1, uma partição 2, são esses arquivos aqui que eles vão controlar isso daí. Veja que mesmo não tendo um HD particionado, o arquivo está aqui. Por quê? Porque caso tenha, ele já sabe como lidar, ele está preparado para trabalhar com isso daí. Esses TTY aqui são as saídas, né, padrão. De repente você pode visualizar uma saída numa impressora, num terminal. Então isso aqui serve para isso. Mas é bem mais técnico isso daqui, né? Menos visível para a gente, né? Aqui, dentro do ETC, esse ETC, né? Muita gente chama de etc, né? Mas não é bem esse o nome dele, né? Essa aqui é mais para armazenar arquivos de programas. Pense nisso daqui como um arquivo de programas do Windows. Quando você instala qualquer coisa, essa qualquer coisa vem parar aqui dentro. Muitos programas já estão aqui instalados, inclusive. Muitos programas já estão prontos aqui, já tem a pastinha, ó, a fonte do sistema está aqui, ó, dentro de fontes, você tem a configuração de fontes. Fontes são as letras, né, que aparecem no sistema operacional. Tem aqui o GNOME, que é essa cara, né, essa visão de modo gráfico que a gente tem. Tem uma pastinha de HP aqui, ó, para trabalhar com impressoras, uma pastinha meio que padrão. Então ele tem algumas coisas aqui. Não se preocupe se você não entendeu logo de cara, isso aqui demora um tempo para você se acostumar. No dia a dia, o que a gente acaba usando mais mesmo é esse cara aqui. Esse home, né? Significa como se fosse lar, né? Como se fosse casa. Então, eu dou 2 cliques aqui e veja que tem Danilo. Se a gente criar um usuário, esse usuário vai criar uma pastinha para ele também aqui. Então, se eu tivesse 20 usuários, ia ter uma pastinha para cada um aqui. E o interessante é que o Linux ele trabalha a segurança de um modo tão diferente do Windows, não tão diferente assim, né? Mas ele é um pouco mais reforçado. Se eu tiver logado como Danilo, eu consigo acessar a minha pasta, mas eu não consigo acessar a pasta do colega que está aqui do lado. Então vamos fazer um teste. Vou clicar aqui em aplicativos. Já está aqui no favoritos, né? Eu vou abrir esse cara aqui, ó. Terminal.
Vou abrir aqui o terminal. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou criar um novo usuário. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é me transformar em administrador do sistema. Quer ver? Eu vou tentar criar um usuário aqui com o usuário que eu estou nesse momento. AD User, olha aqui o que acontece para mim. Com o usuário que eu estou logado, eu não tenho permissão, eu sou um usuário comum. Mas imagine que mesmo o administrador do sistema, vamos supor que eu sou administrador dessa rede. Mesmo o administrador do sistema, ele não fica logado o tempo todo como administrador. No Linux existe esse padrão. Você vai logar como seu usuário comum, aí quando você precisar fazer alguma coisa que precise de permissão de administrador, é igual aquele esquema do caixa do mercado que eu falei para vocês outro dia. Você vai tentar fazer alguma coisa, aí você vai acender a luzinha, aí aparece lá. Aparece lá o fiscalzinho com o crachazinho e boa. Então, quer ver? Agora eu vou me tornar aqui super usuário. Como que eu me torno um super usuário? Alguém tem uma ideia? Sei não. Eu preciso me tornar um super usuário. Então, dependendo da versão do Linux que você está usando, pode ser sudo, pode ser sudo-su. Deixa eu só testar para ver se não mudou a versão, né? Vai que eu estou falando besteira. No CentOS, normalmente, você digita SU, significa super user, né? Super user. Dá um Enter, ah lá, ele já pediu a senha. Bom, veja só, quando eu estava logado como Danilo, o meu prompt, que a gente chama, era esse daqui. Era o dólar, né? Era o cifrão. Muita gente chama de dólar. Quando eu dou o comando para virar superusuário e digito a minha senha, veja que agora na frente do Danilo aparece uma outra palavra. Aparece a palavra root. Isso significa usuário raiz, significa administrador do sistema. E aqui na frente muda o prompt. Veja que agora não é mais $1, agora é um jogo da velha. Então, toda vez que você estiver vendo esse jogo da velha, significa que você está logado como superusuário e você tem permissão para fazer mais coisas. Então, agora eu vou fazer o mesmo comando que eu fiz ali em cima. Ó. Eu fiz aqui o add user, deu permissão negada. Agora eu estou como root, né, superusuário, add user, dou um enter. Ele está falando que eu preciso colocar alguns parâmetros, né, algumas informações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, add user, eu vou colocar aqui teste, dou um enter. Ele criou um usuário teste. Dá uma olhada aqui agora na pasta do home, apareceu o teste. Antigamente, só tinha a pasta Danilo, porque eu só tinha o usuário Danilo criado. Agora, eu criei o usuário teste e apareceu o usuário teste também. E quando eu estava falando da questão da segurança, é o seguinte, eu vou voltar aqui no terminal, deixa eu só limpar essa sujeira aqui. O pessoal tá me deixando mudo aí, é? Eu tô ouvindo, tá? Tá. Estão me ouvindo? Eu tô. Tá, então. E minha tela, estão enxergando? Normal? Normal. Tá. Então veja como eu vou até ali. Primeiro eu vou saber onde eu estou. Como eu me localizo. Para saber onde eu estou, PWD. Dou um Enter. Ele me passa o caminho aqui, ó. Então eu estou dentro do /home /Danilo. Só para visualizar isso, eu estou aqui, ó. Vou voltar aqui. Eu estou na pasta home dentro do usuário Danilo. Então, eu vou sair de lá, cd
Para voltar uma pasta para trás, ou pensando num jogo, né? Voltando uma casinha no jogo, CD espaço ponto ponto. Dou um Enter. E vou digitar de novo PWD. Agora estou dentro do /home. Vou dar um LS. Eu consigo visualizar duas pastas. Então eu vou dar um CD. Eu não consegui criar esse outro usuário, Danilo. Você virou root antes? Sim. Você digitou add user espaço nome do usuário, teste? Add user. E na mesma linha coloca o teste? Espaço teste. Ah, tá. Foi. Então, deu certo? Aham. Então agora veja que eu ainda estou como root aqui, sou subusuário, cd teste, dou um ls, eu consigo visualizar coisas do teste. Como o teste ainda não logou, ele não tem a área de trabalho criada, tá tudo vazio realmente, né? Como ele não fez o login ainda, ele não tem nada. Agora eu vou limpar a tela, eu vou sair, eu vou deixar de ser superusuário. Olha como eu saio do superusuário. Exit, dá um Enter, veja que eu voltei a ser o usuário comum. Quando eu digito who, eu estou perguntando qual usuário eu estou logado. Porque às vezes eu tenho mais de um usuário, né? Embora sempre fique escrito aqui, né? Mas no dia a dia, na correria, você acaba não observando. Então eu vou e digito who, eu sei quem é. Eu vou dar um PWD para saber onde eu estou. Olha lá, eu voltei. Quando eu saí, eu deixei de ser root, eu virei o usuário Danilo e eu caí de novo dentro da minha home, né? Dentro da minha pasta pessoal. Eu vou sair da minha pasta pessoal, cd espaço ponto ponto, vou dar um ls e vou entrar no usuário teste. Eu não consigo acessar pasta de outro usuário, por motivos óbvios, né? Cada pessoa tem a sua pasta e tem o seu sigilo, né? Tem a sua proteção. Então, como usuário comum, eu não consigo acessar a pasta de outro usuário. Se eu virar administrador, eu consigo acessar o cd /home /teste. Olha lá, entrei, estou de boa. Se eu deixar de ser o usuário master, se eu deixar de ser o administrador e fizer o mesmo comando que está ali em cima, eles estão negados. Uma coisa legal deixar clara, assim, desde o começo, né, do curso, é que mesmo que você saiba a senha do administrador, mesmo que você seja o administrador, se você acessar a pasta de qualquer usuário na rede, continua sendo crime. Mesmo você sendo administrador, você tendo como fazer isso daí, continua sendo crime. Então tome muito cuidado, né? Se um dia você for trabalhar com isso, se você tiver senha de administrador, de repente alguém pede para você, tem um arquivo meu que o fulano não entregou, tem como você pegar para mim já que você tem a senha? Não, não pode. Isso aí você não pode fazer. Isso aí é crime e você responde mesmo sendo administrador do sistema. Pessoal, para quem estava acompanhando aí, tem alguma dúvida, algum comentário? Ô Danilo, para autocompletar é só dar o tab, né? Sim, se você apertar o tab e tiver só uma palavra com aquelas iniciais, ele vai completar. E se tiver mais do que uma e você apertar o tab a segunda vez, ele vai mostrar as duas palavras parecidas para você escolher uma delas. Beleza. Tudo tranquilo, então? O que o comando who faz? W-H-O. Ele vê qual usuário tá logado? Qual usuário está logado? O comando cd espaço ponto ponto. Ele volta para a pasta anterior.
Volta para a pasta anterior. Uma das formas de criar o usuário. Tem mais de uma forma, tá? Essa que eu mostrei para vocês é apenas uma delas. Qual que é? ADD Que é o user. ADD user, né? Isso, ADD user tudo junto, espaço e o nome do usuário. Onde fica a pasta para eu visualizar quantos usuários tem no sistema? Tá no Vocês home. fazem ideia? Na Fica no home? É, Na home vai mostrar todas as pastas de usuário. Mas pode ser que não mostre todos os usuários. Vocês viram a pasta do root lá? Não. Existe um usuário root em todo o sistema, mas a pasta do root não está lá. Tem um lugar que dá para a gente ver. Então, eu vou acessar aqui. Minha tela está aparecendo para vocês, né? Caso não apareça, dá um grito aí. /etc. Estou entrando naquela pasta etc que a gente tinha visto agora há pouco. Lembra que eu falei para vocês lá do etc? Vou listar o que tem dentro dela. Existe um cara chamado PazWD. Eu vou dar um cat, vou dar um ls, ó. ls PazWD. Falando que é uma pasta. Eu vou acessar cd PazWD. Reclamou, ó. Não é um diretório. ls PazWD. Não mostrou nada. Cat PazWD. Então imagine vocês que tudo isso daqui são usuários. Veja que o usuário root é o primeiro, tem um ID de usuário, tem um ID de grupo, tem a pasta do usuário e tem qual shell ele está usando. A gente está usando um shell, né, o root está usando um shell chamado bash. Aí temos aqui os outros usuários, né? São usuários do sistema, né? Não se preocupe. Tem o usuário nobody, ó, usuário ninguém. Existe um usuário chamado ninguém dentro do Linux. Tem um usuário chamado Havaí. Tem um usuário chamado login. Normal. De usuários de verdade é daqui para baixo, né? Fora o root, né? Que é o usuário principal. Então veja que o usuário Danilo eu criei quando eu instalei o sistema. Eu tenho aqui o meu ID, é o ID 1000, ele começou a criar usuários a partir do 1000. Meu nome e onde está a minha pasta e qual shell eu estou usando. O que seria um shell? O shell seria quais comandos eu posso usar. Qual grupo de comandos eu posso usar. Está aqui, é um bash. O teste eu criei agora há pouco. Ele criou com a ID 1001. Criou lá na home também e passou o caminho do bash também para ele usar. Então, como que eu faço para ver isso? Eu vou voltar lá no começo, ó. cd espaço barra, vou lá na raiz do sistema, limpei, vou dar um ls, eu estou lá na raiz do sistema, veja que está tudo aqui. A gente estava dentro dessa pasta aqui. Para listar conteúdo de uma pasta, eu não preciso entrar nela. Para visualizar conteúdo também não. Então, se eu fizer assim, ó, ls etc, ele já mostra para mim o que eu tenho dentro da etc sem entrar nela. Não preciso entrar nela literalmente. Então, vou dar um clear aqui para limpar essa sujeira. Se eu quiser exibir, ó, etc PazWD. Mostrei tudo sem entrar na pasta. Naquela hora eu entrei. Mas agora eu listei
sem entrar. Sugestão de um nome aí, ó. Eu vou virar aqui root de novo, vou virar administrador do sistema, só para eu poder criar usuários. E dá 3 nomes aí para eu criar usuários aqui. Pode sugerir qualquer nome aí. Lucas. Tá, então, add user significa adicione o usuário, Lucas com C, assim? Isso. Então eu estou falando, adicione o usuário Lucas. Já adicionou. Mais um nome. Flávia. Raquel? Usuário Raquel. Agora eu vou ver se esse usuário foi adicionado. Então, ó, cat faz wd. Dá uma olhada aqui embaixo. Eles já constam na minha página de usuários. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair do usuário root, vou fechar meu terminal. Vou clicar aqui em cima no meu nome, como se fosse o Windows, ó. Vou clicar aqui em cima no meu nome e vou encerrar a sessão. Encerrar a sessão. Todo mundo consegue visualizar aí? Sim. Então, como eu estava logado como Danilo, se eu clicar aqui, ele já vai pedir, vou colocar minha senha, vou dar um cancelar, não listado, nome de usuário. Fala o nome de usuário que eu tinha colocado aí. Flávia. Lucas. Raquel. Então, lá, Flávia, entrar. Senha. Qual senha a gente colocou para Flávia? Nenhum. Nenhuma. Nenhuma. Você acha que eu vou conseguir logar aqui? Sim. Porque não tem senha, então você não digita nada e só entra. Não digita nada. Ele cria por padrão uma senha, não é? Não cria. Olha lá, Flávia, entrar. Não vou preencher nada de senha. Ele não deixa entrar. É diferente do Windows. No Windows, se você deixar sem senha, ele deixa entrar. Aqui não. Você tem que colocar uma senha. Você tem que cadastrar uma senha. Então agora eu vou logar como Danilo de novo. E vou colocar uma senha. Assim que ele voltar, né? Isso aí, voltou. Então eu loguei. Agora eu vou me tornar aqui o superusuário de novo. Vou abrir aqui o terminal, né? Favoritos, terminal. Como que eu torno o superusuário de novo? Su. SU. Olha lá, chegou o iFood de alguém aí, hein? É da vizinha. Estou ouvindo a buzina aí. Então, como que eu faço para colocar a senha para um usuário? Eu venho aqui, ó. passwd, Flávia, enter. Olha lá, ó. Mudando a senha para o usuário Flávio. Eu vou colocar a senha aluno 123, dou um enter. A senha não passa pela verificação, é muito simples. Ele tá dando uma fumada falando que é uma senha fraca, mas não tem problema, eu vou insistir com a mesma senha, eu preciso confirmar. Aluno 123, enter. Os tokens de autenticação foram atualizados, ou seja, agora eu consigo logar com o usuário Flávio. Então, vou sair de novo aqui.
Vou encerrar a sessão. Agora já até aparece aqui, ó. Flávia, aluno 1, 2, 3. Deu aquela mensagem de falha daquela hora ainda, né? Agora ele tá criando todo o ambiente. Pronto, agora eu estou logado com o usuário Flávia. Já apareceu aqui a home. Vou dar 2 cliques. Dentro do home eu tenho acesso aqui à minha área de trabalho e tal. Vou aqui em computador. Igual fiz aquela hora. Home. Veja que aparece aqui o usuário Flávia. Eu vou tentar abrir o usuário Danilo, que eu estava logado aquela hora. Você não tem as permissões necessárias para ver o conteúdo de Danilo. Então, você não consegue acessar. Você pode até tentar, mas não consegue acessar. E mesmo jeito aqui pelo terminal. Então, eu vou estar aqui no terminal. PWD para ver onde eu estou. CD espaço ponto ponto. Por quê? Porque eu estou dentro da pasta Flávia, né? Dentro do diretório Flávia. Quando eu dou um CD espaço ponto ponto, eu faço isso daqui, ó. Eu dou um passinho para trás. Então, eu vou para o home. Olha lá, PWD. Olha lá, apareceu o home. Então, agora eu consigo listar todo mundo que está aqui dentro. CD, Danilo, Enter, permissão negada. Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Danilo, só uma dúvida. Para olhar o PSWD, é da CAT espaço ETC, isso? Tá, vamos lá. Ó, cat, espaço, etc. Ó, quando eu aperto o tab, ele não completa. Por quê? Eu preciso colocar o barra, etc. Dou um enter. E isso daqui, para visualizar esse conteúdo, não precisa ser root, tá? Esse conteúdo aqui você consegue por qualquer usuário, porque você só vai visualizar. Então, é cat espaço barra etc, que é a pasta principal, que está localizado esse arquivo, e o arquivo em si. Então, tá aqui. E se eu quisesse ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5. As 5 últimas linhas desse arquivo, como que eu faria? Ah, é aquele comando lá também que eu vou lembrar. A gente viu na última aula, lembra? Vai lembrar ou você vai procurar o escrito aí? Ah, eu ia procurar, mas deixa quieto. Ai, não lembro. Aí, ó, eu não preciso ver aquele monte de coisa, eu consigo ver o que eu quero. Opa, rolei sem querer aqui, para um pouquinho. Caio, não é? Isso, tail. Tail, se você procurar a tradução do inglês, você vai achar engraçado, é cauda. Então é engraçado que ele associa isso aí a uma cauda. Então é a parte de trás do arquivo, a parte final do arquivo. Então veja como é fácil você pegar os comandos, né, de arquivo texto, é fácil por causa disso. Você consegue manipular ele de uma forma mais rápida. Então eu pego, visualizo só a 5 última linha, de boa. Dúvidas aqui, gente? Não. Alguém consegue acompanhar fazendo na própria máquina virtual? Eu consigo. Sim, eu consigo. Porque é legal fazer junto, por quê? Porque quando você está fazendo junto, tudo bem que eu sei que em alguns casos não dá, né? O computador não deixa, tal.
Mas é legal fazer junto para ter a dúvida, né? Porque se você só anota, ou se você depois tentou guardar de cabeça, vai lá fazer e não deu certo, você nunca descobre por que não deu certo, né? Aí se você está fazendo junto, apareceu um erro lá, você já fala, opa, apareceu esse erro aqui, a gente já vê o que acontece, a gente já tenta corrigir. Então, até aqui tranquilos. Sim, tranquilo. Tá. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar aqui a pasta etc, cd/etc, entrei na pasta etc. Outro ponto importante, ó, quando eu estou navegando pelo modo texto aqui pelo terminal, aqui sempre fica marcando a pasta que eu estou no momento. Veja que eu estava no home e mudei para o etc. Então eu vou sempre acompanhando por ali também. E, em caso de dúvida, eu ainda tenho um outro comando que me mostra o doutor. Qual que é o comando mesmo que me mostra o doutor? PWD. Isso. PWD sempre mostra onde eu estou. Então veja que ele vai sempre mostrar o que está aqui praticamente. Mas, na dúvida, a gente consegue fazer isso daí. Agora eu vou procurar uma pasta. Uma pasta não, vou tentar visualizar aqui. Tem uma pasta chamada Shadow. Ele está reclamando que eu não tenho permissão, ó, permissão negada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou virar superusuário, vou colocar a senha do root, que eu cadastrei quando eu criei lá, eu instalei meu sistema, né? Se você instala, você é o administrador, ou pelo menos você configura a senha do administrador. Se você está fazendo só o processo de instalação, vamos supor que você está numa empresa configurando o servidor da empresa que você instalou. Normalmente você vai lá, instala, passa a senha que você criou para o administrador, e aí o administrador depois ele altera a senha. Então aquela senha que você criou no momento que você estava configurando, instalando tudo, a partir do momento que o cara logou e mudou a senha, você já não tem mais acesso. Isso é uma boa prática, tá? É legal que você passe isso para a pessoa quando você vai fazer. Você fala assim, ó, tá tudo pronto, tudo funcionando, mas agora você precisa mudar a senha do administrador. Por quê? Porque você tira a culpa das suas costas, né? Você passa literalmente a bucha para outra pessoa. Bucha em que sentido? Quanto menos pessoas souberem da senha do administrador, é melhor. Senha do administrador é uma coisa que ele tem que guardar. O cara que administra o sistema tem que ter a senha só para ele. Quando você não sabe a senha, até melhor, justamente por questão de segurança, né? Ninguém vai poder falar assim, à noite você acessou. Não, filho, você mudou a senha, eu não sei sua senha, eu não tenho acesso. É até bom para evitar dor de cabeça. Então agora eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha tentado fazer ali em cima. Então veja que aqui embaixo, deixa eu rolar aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Raquel, Flávia, Lucas, teste, Danilo. Eu vou limpar a tela. Se eu quiser saber qual foi o último comando que eu usei, eu ponho flechinha para cima. Ele me mostra, ó. Limpei a tela, antes disso foi o Shadow. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu quero ver aquele arquivo que eu acabei de abrir, esse Shadow aí. Vocês viram que ele é muito grande, né? Aparece um monte de coisa. Eu quero visualizar só as 5 últimas linhas. Como que eu faço? Eu traço 5, não é menos 5, tá? É traço mesmo. Aqui não tem nada a ver com mais, menos, não é conta, não. O tracinho, você está falando que é uma informação que você está passando. Então, você está falando que você quer as 5 últimas linhas. Aí aqui eu vou passar o nome do arquivo. Enter. Ele me trouxe aqui as 5 últimas linhas. Mas como assim não tem 5? Tem, é que a linha é comprida demais. Então, ele está quebrando a linha. Se eu rolar um pouquinho mais para cá a barra, ele vai meio que ajustando. É que a máquina virtual, a definição dela é muito, muito ruinzinha, né? Mas o que é isso daqui? Vocês conseguem imaginar?
que esse arquivo Shadow guarda? Os acessos? Shadow, né? Se você for procurar a tradução livre dele no dicionário do inglês-português, shadow é sombra, né? Ele está na sombra, né? O que está na sombra? Ó, tem os nomes aqui, ó. O que tem em comum esses nomes aqui, ó? Danilo, Teste, Lucas, Flávia. São os usuários, né? São os usuários, muito bem. São os usuários. Danilo, Flávia, Teste. Veja bem, agora uma outra pergunta, né? Eu estou fazendo vocês, não me xingue, eu quero que vocês pensem mesmo. O que esse usuário Teste, Lucas e a Raquel têm em comum, que o deles é mais curto que o arquivo? O que eles têm em comum? Nunca foi aberto, né? Nunca foi logado, né? Nunca foi logado. Tem relação com isso, mas não é exatamente isso. Não é questão de nunca ter sido logado. Não ter sido criada a senha? Exatamente. Então, no Linux, você consegue acessar o arquivo que guarda as senhas. Olha que interessante, mas isso é falta de segurança, não é? Não, Não é porque ele tá falta de segurança? criptografado, né? Não, ele está criptografado. Exatamente. No Linux, a senha ela é criptografada. No Windows também, tá? Ela é criptografada. Então, acredite, isso daqui é minha senha. Só que a minha senha é aluno 123. A senha da Flávia também é aluno 123. Veja que a criptografia gera isso daqui. Criptografia é uma maneira de você embaralhar a informação para a pessoa que conseguir pegar essa informação não saber o que é. Então isso é criptografia. E quando você usa palavras iguais, né? Se você imaginar, vou criptografar do mesmo jeito, o resultado seria igual. Só que eles juntam, eles usam um truquezinho chamado salt. Salt significa sal, né? Eles colocam um salzinho a mais, né, na criptografia. Eles pegam uma palavra aleatória, junta com a sua senha e geram um número gigante. Aí na hora de fazer a decriptografia, né, que é o processo inverso, eles juntam o mesmo salt para pegar o resultado. Mas como isso funciona? Então veja, o Linux salvou aqui, isso é negócio aqui como minha senha, só que minha senha é aluno123. Quando eu faço o login, ele pega o meu login, ele vai pegar essa palavra que ele usou, no momento que ele criptografou, ele sabe qual palavra ele usou, ele junta as duas palavras, ele criptografa, aí ele vai comparar com essa daqui. Ou seja, a minha senha nunca vai estar escrita aqui em lugar nenhum. Minha senha vai estar sempre criptografada. E quando eu faço o processo de login novamente, esse login ele vai pegar a informação que eu digitei, ele vai codificar ela e vai comparar com o que está aqui. Se for igual, ele deixa eu logar. Se for diferente, ele recusa. Ele não deixa. Então é mais ou menos isso daí que acontece. Pessoal, alguma dúvida? O Windows também faz o mesmo processo, Danilo? O Windows também faz o mesmo processo. Ele também criptografa. Se eu não me engano, o Linux está usando criptografia chamada SHA de 125, enquanto o Linux ele usa, acho que é a WPA, se eu não me engano. Eles usam um método diferente. Entendi. Todo mundo entendeu? Ficou claro para todo mundo isso? Ninguém tem dúvida? Danilo, mas se for dois nomes iguais? Vamos supor Danilo Então, e Danilo. Danilo e Danilo. Só que lembra que eu falei que ele usa uma coisinha chamada, uma ferramenta chamada Salt? Então ele vai pegar, por exemplo, Danilo, ele pega uma palavra aleatória qualquer, ele pega Danilo e canguru. Ele junta as duas e criptografa. Ah, entendi.
Aí aparece um outro Danilo, ele não usa o canguru, ele vai usar lá dinossauro. Aí ele junta essas duas palavras e criptografa. Na verdade, é a palavra aleatória que é o que tá valendo, vamos por assim. A palavra aleatória que vai fazer a diferença. Entendi. Então, mesmo que eu tiver 10 usuários com o mesmo nome, a palavra aleatória que vai definir qual usuário é qual. Exatamente, a palavra aleatória que vai fazer a diferença. Danilo, você viu que o Carlos perguntou? Então, para uma pessoa invadir, ela paga a senha e cria outra? Então, depende da pessoa e depende do que ela invade, né? Se a senha for maior, é mais segura? Sempre mais seguro, sempre. Então, Carlos, depende de onde vai invadir. Geralmente, o jeito mais fácil de você invadir o sistema não é você quebrar o sistema, é você pegar a senha da pessoa. Que normalmente a pessoa segue padrão de senha. Ou você finge que você é alguém, liga para a pessoa e fala: olha, aqui é o serviço de auditoria que a sua empresa contratou, estou fazendo teste de segurança aqui. Tem como você passar a sua senha para eu fazer um teste aqui? Aí depois que você me passar, você pode mudar a sua senha, tá? Não precisa ficar com essa senha, não. A pessoa passa. A pessoa passa e ele acessa, faz o que quiser. É engenharia social, né? Engenharia social. Então, esse é o ponto mais fraco do sistema de segurança em qualquer lugar. Dentro de empresa, o que acontece? Muita gente sabe a senha um do outro. Dentro de empresa, um usa a senha do outro. Quando você tem um setor que tem uma pessoa que é o líder, né, da equipe, que tem uma senha um pouco mais forte, às vezes o cara fica com preguiça de ir lá e digitar a senha para dar acesso a uma coisa importante, ele escreve no papel e fala: passa lá. Dá uma olhada no tamanho da quebra da segurança quando isso acontece. Isso aí é um negócio que deixa os caras doidos. Isso acontecia muito lá, viu? No meu trabalho. Acontece, o povo compartilha a senha, os caras colocam a Mas senha aí- igual. Mas aí nós resolvemos isso aí, sabe como? Um crachá. Não tem mais Crachá? senha na máquina. Se você tirar o crachá da sua máquina loga de novo. Entendeu? Aí, tipo assim, se você for, vamos supor, se o chefe setor precisar ir fazer alguma coisa no computador de alguém, ele tira o crachá dele, o computador dele volta para a tela de login, ele pega o crachá, tira do usuário comum, coloca o dele, ele precisa fazer. Tá ficando igualzinho o caixa do mercado, então. Foi o único jeito. Porque senha, o negócio falou. A senha já estava até na lousa em muitos lugares. Então, é quebra de segurança, é complicado. É complicado. E isso daí eu falo pra você nunca sabe de onde vem o bendito a turma fala hacker, né? Você nunca sabe de onde tá vindo esse cara, quem é esse cara. Imagina o cara chega lá, ele tá realmente buscando informação, ele quer acessar o sistema, ele vai dar essa piada lá. Ainda mais departamento público, né? Geralmente é um pouco mais visível tudo. O cara consegue, então, o cara vai lá, por exemplo, vou lá no contas, na tesouraria da prefeitura, vou lá ver negócio de conta. Ele entra lá e fica só vendo o que está acontecendo. Ele fica olhando o pessoal digitar a senha, os caras ficam reparando no dedo da pessoa, onde ele bate o dedo. É complicado isso aí, hein? Tem que tomar muito cuidado. E muitas vezes as pessoas usam engenharia social, igual você falou mesmo. Sim, engenharia social é clássico a história da pessoa ligando uma para outra. Olha, aqui eu sou encarregado da segurança da empresa, né? Preciso que sua senha urgente fazer um teste na sua máquina. A pessoa passa. Ela nem pergunta quem é, nem sabe o que está acontecendo e passa. Então, Exatamente. imagina, isso aí é uma porta aberta que o cara pode logar praticamente em qualquer lugar. Mas a gente Danilo, vai ver Oi? Chegou para mim esse livro aqui essa semana, ó. Muito legal, pessoal. E é um livro, para quem quer estudar aí negócio de segurança da informação, é um livro que pega bastante, viu? Sim.
Sim, porque o cara, para combater o invasor, ele tem que saber como o cara invade. Exatamente. Você tem que saber como o cara invade. Isso é muito legal. Isso é uma das coisas que mais as pessoas acabam pecando em firma, né? Acaba dando... Sim. Porque é aquilo, né? O cara nunca invadiu nada, tal, vira chefe de segurança da empresa, né? Vai segurar o quê, coitado? Não tem como, né? Tem que estudar muito. O pessoal fala assim, eu vou virar hacker. Vixe, você não sabe o quanto você vai penar para virar hacker. Pra você virar hacker de verdade, você tem que estudar o dobro do cara que vai estudar para defender. Então é complicado essa conversa, né? Você assiste filme na TV, o cara dá 5 toques no teclado, ele desbloqueia tudo, né? Como se fosse facinho, assim. Não é assim, não, gente. É muito difícil o negócio. Não é tão simples assim, não. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver o que é. Se fosse fácil assim. Uma vez eu lembro que eu vi, acho que foi na Malhação, se eu não me engano, a menina reclamando que tinha invadido o celular dela, aí o carinha catou o celular, falou assim, espera um pouquinho que eu vou ver o IP aqui. Acabei de achar o IP do cara que invadiu seu celular. Nossa, o cara tá na avenida tal, indo para tal lugar. Cataram o carro e foram atrás do cara. Falei, meu Deus, que mundo esse povo vive. O cara descobriu o IP e já achou a localização do celular do cara no tempo real, pegou o GPS, pegou tudo do cara. Você fala, meu Deus do céu, esse povo tá louco. Como assim? Se fosse assim tão fácil, não precisaria ter segurança da informação, né? Se fosse assim tão fácil, ninguém tinha invadido a NASA até hoje, né? Ou se tivesse invadido, a NASA já tinha achado, né? É fácil, sim. Gente. Bom, 3 horas, vamos fazer um intervalinho dos 10 minutinhos, vai tomar água? Vamos lá. Fazer um intervalinho dos 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta. 3 horas, 3h10, 3h15 a gente volta.